E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo, eu sou biólogo e hoje eu vim aqui com meu companheiro Fred para falar um pouquinho com vocês de um tema polêmico sobre as mutações lutino e albina. A gente vai entender por que alguns criadores dizem que não existem calopsitas albinas e vai entender também os conceitos sobre o albinismo e o albinismo em psittaciformes, que é diferente dos outros animais. Então vamos lá, Fred resolveu ir embora e me deixou aqui para terminar o vídeo, mas no finalzinho eu trago ele de volta para vocês se despedirem dele, tá? Para a gente começar, é importante a gente falar um pouquinho sobre o conceito de albinismo. O albinismo está relacionado com a não produção ou a produção em pequena quantidade do pigmento melanina, tá bom? Esse pigmento ele é produzido pela enzima tirosinase, ela converte um aminoácido, a tirosina, e transforma ele em melanina. Existem várias reações químicas no meio desse processo. Então, em muitas partes dele, podem acontecer alguma coisa que não vai fluir tão legal e aí interromper a síntese da melanina, tá? Ou modificar essa melanina, que é o caso das calopsitas canela, tá? E fulvos. Então, eu não vou me alongar sobre elas aqui, mas entendam que o processo de produção da melanina é muito complexo e depende de várias reações químicas, beleza? Então vamos falar um pouquinho do que é uma calopsita normal. A calopsita normal é cinza igual ao Fred, só que cara amarela. Essa calopsita normal ela tem esses dois tipos de pigmento. Então, o pigmento cinza é a melanina, o pigmento amarelo e laranja são as psittacinas e psittacofulvinas, beleza? Esses pigmentos amarelo e laranja são pigmentos carotenoides. Eles têm uma herança genética autossômica. O que é isso? Eles não estão relacionados com o cromossomo sexual das aves. Já a coloração cinza está relacionada ao cromossomo sexual das aves. O losse para esse gene fica lá no cromossomo Z. Os machos têm 2 cromossomos Z e a fêmea só tem um. Por isso que a gente fala que essas mutações são sexoligadas, tá bom? Toda mutação que tiver no cromossomo Z, ela vai ser sexo-ligada. O macho pode ser portador ou ter a mutação se ele for homozigoto. E a fêmea, ela sempre que tiver o gene, que ela for portadora, ela vai expressar o fenótipo. Então ela vai ser da cor da mutação. Beleza? Outra coisa importante é a gente entender que o gene lutino ele não produz melanina, né? Ele é um defeito na produção de melanina. Na verdade, ele não deixa produzir a enzima tirosinase e aí, então, ele não deixa produzir o pigmento melanina, beleza? Então, por definição, todo animal que não produz melanina, ele é albino, certo? Mas aí, por que algumas pessoas dizem que as calopsitas não são albinas? Porque elas ainda assim mantêm a coloração amarela, a pigmentação psittacina. Só que a psittacina ela não tem nada a ver com o albinismo, tá? Ela é um outro pigmento carotenoide e ter esse pigmento ou não configura albinismo. Isso tem que estar bem claro para vocês, beleza? Então vamos lá, uma calopsita ela é albina quando ela não tem melanina, certo? Quando ela não produz melanina. Quando ela produz melanina, aí ela não é albina ou ela pode ter alguns graus de albinismo. E a gente vai conversar sobre isso em outras mutações, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar uma fotinho aqui sobre a diferença entre as calopsitas cinza e as calopsitas albinas barra lutino, tá? Então nessa fotinho a gente vai ver que a principal diferença é a forma de transmissão do gene, né, em relação a ele ser sexo ligado, e a produção de melanina. A gente não pode esquecer também uma coisa muito importante, que é, na verdade, a forma como as pessoas decidiram chamar o albinismo em psittaciforme como lutinismo, tá? Isso é um termo que foi adotado por criadores de psittaciformes de várias espécies, isso não tem a ver só com calopsita. E o lutinismo, ele foi cunhado para que a gente conseguisse diferenciar o albinismo dos psittaciformes do albinismo dos mamíferos. Por quê? Apesar dos genes serem muito parecidos, e os mecanismos serem basicamente os mesmos, os mamíferos não têm a pigmentação psittacina, tá? E psittacofulvina. Então, quando os mamíferos eles são albinos, eles vão ser
basicamente todos brancos, salvo algumas exceções que tem alguns outros pigmentos carotenoides que não são as psitacinas, tá? Mas a grande maioria vai ser todo branco. Já os psitaciformes, eles só vão ser todos brancos se eles tiverem o gene do albinismo mais o gene blue, que é o gene que gera as calopsitas cara branca, tá? Esse gene é chamado de gene blue. A literatura em inglês chama ele dessa forma, porque em algumas outras mutações de psitaciformes, essas aves elas ficam azuis, né? Por exemplo, o papagaio eclectus, tá? Então esse nome vem daí. Esse gene blue nada mais é do que a incapacidade da calopsita de produzir psitacinas e psitacofulvinas, tá? Ele é um gene que encontra-se lá no cromossomo autossômico, que está responsável por formar o corpo daquela calopsita, e não tem relação com os cromossomos sexuais. Tanto que, por ele ser um gene autossômico e recessivo, a calopsita só vai ter a cara branca, né, ter o gene blue, se ela tiver ganhado uma cópia do pai e uma cópia da mãe. No caso do albinismo, as fêmeas só precisam ganhar uma cópia do pai para serem albinas, né, ou lutinas. Já os machos, eles têm que ser recessivos, então eles têm que ser duplo recessivo para ser lutinos ou albinos, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido ajudar em desmistificar um pouco essa questão aí do albinismo em calopsita. Galera, voltei aqui com o Fred, então para dizer que eu vou deixar a foto do livro e de alguns artigos que eu usei para montar esse vídeo, tá bom? Então quem quiser se aprofundar mais no assunto é só consultar esse material. Além disso, eu quero agradecer a parceria do criador o MDJ e do criador o Meu Mundo Pet, que me ajudaram a montar esse vídeo, me cederam as fotos e participaram também da elaboração e revisão de conteúdo. Quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, me sigam lá nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram, do criador MDJ também e do criador do Meu Mundo Pet. E quero agradecer profundamente a todos que assistiram o vídeo até o final, viu? Um grande abraço e até o próximo vídeo.